Pessoal, questão 182, lá da página 202, está dizendo o seguinte: a Estação Espacial Internacional mantém atualmente uma órbita circular em torno da Terra, de tal forma que permanece sempre um plano normal a uma direção fixa no espaço. Esse plano contém o centro da Terra e faz um ângulo de 40 graus com o eixo de rotação da Terra. Em um certo momento, a estação passa sobre Macapá, onde se encontra na linha do Equador. Depois de uma volta completa em sua órbita, a estação passará novamente sobre o Equador, em um ponto que está a uma distância de Macapá, D. Então, ele dá pra gente, né, um desenho que pode confundir bastante a nossa cabeça, né? O desenho que ele dá é um desenho 2D, né? É um desenho bidimensional, ele só dá pra gente, né, as condições, né, superficiais da situação, e fica a nosso cargo entender, né, o movimento de cada partícula, né, desse tipo de exercício. E aí o que está acontecendo? Ele mostra o plano da órbita da estação espacial. Então, o que acontece? O plano da órbita é esse aqui. Ele fica orbitando sempre, né, de acordo com o exercício, fazendo aqui um ângulo com uma direção fixa de 40 graus. E esses 40 graus pra gente, ele não vai alterar em nada, porque esses 40 graus, eles se mantêm. Então, basicamente, eu tenho aqui a representação do movimento da estação. Esse aqui é o movimento que a estação executa. Mas eu tenho que Macapá executa outro tipo de movimento. Macapá se desloca com a Terra. Então, eu vou colocar aqui, né, essa daqui como a velocidade, né, de rotação da Terra. Então, enquanto a estação está se deslocando, sempre mantendo esses 40 graus, Macapá está se deslocando junto com a Terra no seu movimento de rotação. E o exercício vai falar que o período de rotação da estação é de 90 minutos. Então, ele fala que após uma volta completa, o que é isso? Um período, ele volta a estar sobre o plano, a linha do Equador. Então, isso daqui, né, essa representação inicial, nós teremos para t igual a 0. Mas para t igual a 90 minutos, o que vai acontecer? A estação espacial, deixa eu continuar aqui, a estação espacial que executa esse tipo de movimento aqui, volta a estar em cima da linha do Equador. Então, em t igual a 90, a estação espacial está aqui. Vamos lá. Só que, após 90 minutos, Macapá não está mais ali. Macapá está girando junto com a Terra, junto com o movimento de rotação da Terra. Então, eu vou entender, basicamente, né, que Macapá veio para cá. Inicialmente, né, nesse ponto aqui, encontrava-se posição da estação, né, num eixo vertical. A posição da estação era igual à posição de Macapá. A estação estava exatamente acima de Macapá, mas após 90 minutos a estação volta a estar em cima daquele ponto, mas Macapá não está mais naquele ponto. Macapá se deslocou. E o deslocamento de Macapá é descrito pelo deslocamento da Terra. Então, nós vamos observar o seguinte. Aí ele deu uma informação importante. Ele falou o seguinte: a circunferência do Equador, né, que é exatamente esse deslocamento que a Terra faz no seu período de rotação, o deslocamento de rotação da Terra vale quanto? 40 mil quilômetros. Então, o que significa isso? Quando a Terra completa seu movimento de rotação, quando ela dá uma volta em torno do seu próprio eixo, ela se deslocou quanto? 40 mil quilômetros. Então, com isso, dá para eu calcular a velocidade de rotação da Terra.
que é a velocidade com que Macapá se deslocou. Como é que eu vou calcular essa velocidade de rotação? É ΔS dividido por ΔT. Por que eu estou usando, né, a linguagem linear? Porque o deslocamento que ele me deu é linear. Ele não me falou em deslocamento angular. Então, mantendo aqui a situação, a velocidade de rotação vai ficar como? Está se deslocando 40.000 quilômetros. Em quanto tempo? Quanto que vale o período de rotação da Terra? 24 horas. Mas como aqui o intervalo de tempo está em minutos, eu vou manter esse minuto, então eu vou multiplicar aqui por 60. Então, não vou ficar fazendo muita conta agora. A velocidade de rotação da Terra, vamos simplificar aqui, ó. Esse 0 a gente cancela com esse, e aí dá para simplificar, divide por 4, dá 10, divide por 4, dá 6, aí dá para simplificar, bom, vou colocar aqui para não enrolar, então ficamos com 10 e mais 2 zeros, dividido por 6 vezes 6, e aí dá para simplificar um pouquinho mais, fica 500 dividido por 3, então fica 250 dividido por 9 quilômetros por minuto. Basicamente é essa a velocidade da Terra, né, quando ela está percorrendo seu movimento de rotação. Agora, para eu saber o quanto Macapá se deslocou em 90 minutos, eu já tenho a velocidade com que ele se desloca, eu já tenho o tempo, então eu vou achar o quanto ele se desloca. Novamente, velocidade é ΔS sobre ΔT. Com que velocidade Macapá se desloca? 250 dividido por 9, isso é igual ao ΔS, que é o que o exercício quer saber, dividido pelo tempo. Qual o tempo que durou, né, o deslocamento da estação? 90 minutos. E aí nós vamos simplificar aqui, divide por 9 dá 1, divide por 9 dá 10, então Macapá se deslocou 2.500 quilômetros. Eu posso dizer assim que a questão é relativamente fácil, mas ela não é clara, né? A forma como a questão foi colocada não está clara no exercício, então levaria aí bastante candidatos a errarem a questão por não terem conseguido, né, interpretar a questão.